Aweia, hey, aweia, weia, aweia, weia, goya, weia, yo way ho, yo way ho, way ho. Aweia, hey, aweia, weia, aweia. Olá, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz por você estar aqui hoje, para a gente poder se aprofundar juntas nesse universo feminino tão potente e tão curador dentro de nós. Então, pensando em criar um espaço para você se reconectar com a sua força feminina, se reconectar com você mesma e com todas as suas potencialidades como mulher, eu te convido a embarcar, junto comigo agora nessa imersão nos saberes femininos. Se você ainda não me conhece, eu sou a Keila Andreosi, facilitadora xamânica, caminhante nessa medicina dos saberes ancestrais do xamanismo há muitos anos, desde 2005. Então, de novo, seja bem-vinda a essa imersão. Eu estou muito feliz que você esteja nesse aqui agora. E nessa imersão eu preparei 4 aulas, para que junto comigo você se reintegre a essa visão dos saberes ancestrais, essa visão sagrada do feminino que estão dentro desses saberes. Então, para você se reinventar, essa imersão, ela está conectada a você desbravar o que é preciso dentro de você, para que você se realize como mulher e faça uma reintegração legítima mesmo com você mesma e com os seus processos de vida. Nessa imersão eu quero mostrar para você uma nova, porém ancestral, visão do feminino. Te dar dicas práticas para você lidar com as energias que envolvem o nosso universo, o nosso útero, os nossos comportamentos e como tudo isso está ligado aos ciclos lunares, porque os ciclos lunares regem, muito todo o nosso ciclo feminino. Então, mostrar para você que nem tudo precisa vir da dor, mas também pode vir da leveza, da doçura, da amorosidade, da sua verdadeira conexão como mulher, de um novo olhar para sua feminilidade e de como você pode usar tudo isso para se realizar sem mais desculpas. Então, eu me coloco num lugar também de entender o vazio interior, as dores que a gente carrega do feminino, desde um lugar muito pessoal a também um lugar no coletivo. Eu entendo também que arrastamos isso por vidas, gerações e gerações, mas entendo também que você pode mudar esses círculos viciosos, trazendo a cura primeiro para você, para abrir caminho para outras mulheres, para que o processo ele continue nessa teia de cura. É uma revolução você se autoconhecer, é disso que o mundo está precisando. Esse compartilhar, ele é um ensinamento que eu vou trazer para você que é completamente banhado por essa energia ancestral de grandes xamãs. Ensinamentos que vêm dos povos originários e também de como eu experienciei e experiencio isso também na minha vida. Como aplicando esses conhecimentos e essas práticas, é isso que eu entrego para você, ensinamentos, práticas e uma maneira de viabilizar o seu autoconhecimento de uma forma mais simples, mais conectada com os seus instintos, com a sua voz interna, a sua essência mais pura de mulher. Quando a gente fala de xamanismo, a gente fala de coisas simples, A gente fala de natureza, a gente fala dos elementos da natureza, a gente fala da energia ancestral que estão aí disponíveis, para curar esse contemporâneo. Dentro desses saberes eu quero trazer para você as ferramentas para você entrar num novo ciclo da sua vida. E a partir do meu servir, para que você com as suas práticas também, com que você vai se dedicar e com que vai ressoar dentro de você. Nessa imersão eu quero partilhar com você os saberes femininos ancestrais e sagrados e a conexão disso com os ciclos lunares, os arquétipos do feminino que também estão relacionados com esses ciclos lunares, os padrões do feminino, por exemplo, que geram as doenças, a conexão com o nosso útero para trazer a clareza desse ser mulher, as ferramentas que esses saberes ancestrais entregam, como a conexão do seu corpo através de vivências corporais, a ginecologia natural, que é uma ferramenta incrível que a gente tem hoje,
o despertar dos seus instintos naturais e o entendimento, né, do masculino sagrado como uma forma de cura também para o feminino, né, uma junção em equilíbrio dessas duas energias. Então imagina, né, você realmente como protagonista da sua história, heroína da sua jornada, das coisas que você quer conquistar, do aguçar da sua intuição, aquilo que te faz seguir pelos melhores caminhos. O que eu quero é que você se responsabilize pelos seus passos, pelas suas conquistas, pelos seus processos, para que você pare de culpar você, primeiramente, a vida, o mundo, as pessoas, pelas coisas que você não realiza. Eu quero que você realmente coloque a sua voz no mundo. Então foi através disso tudo, né, que eu segui em um novo despertar na minha jornada. E é isso também que eu vou compartilhar com você. Deixa eu te contar um pouco como que eu iniciei, né, essa minha jornada no feminino. Quando eu iniciei no xamanismo em 2005, né, seguindo esse caminho mesmo, como a minha vida, como eu vivo hoje, né, não é só o meu trabalho, é realmente a minha vida, né, é um processo de viver, de caminhar realmente nisso que eu tô passando para você. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o trabalho é quando o amor se tornou visível. E pra mim é isso mesmo, né? É esse caminho que eu amo, é isso que eu gosto de fazer. E é isso que eu gosto de estar, sabe? De estar com pessoas passando tudo isso dentro dessa filosofia, desses saberes. Esse caminho, ele é a minha estrutura, né? A minha vida é estruturada dentro de tudo isso. Então, quando eu iniciei nesse caminho, eu tive contato com algumas anciãs, né? De algumas tribos bem específicas, como a Lakota e Cherokee. Se você chegou aqui agora, eu te explico, né, que a linhagem, né, que aqui eu trabalho dentro do Voz dos Elementos, a linhagem que a gente trabalha é especificamente nativa-americana, né, a espinha dorsal do nosso trabalho é nativa-americana. Mas claro, no meu caminho eu passei, né, com certeza por outras linhagens, entrei em contato depois com outras tribos, mas a base, né, dos meus ensinamentos e do meu compartilhamento com você é nativa-americana. Então, em contato, né, com essas anciãs, eu tive a bênção de ver e vivenciar a força do feminino nessas tribos. Em muitas cerimônias, em muitos rituais, em muitas vivências, na convivência mesmo disso tudo. E eu pude ver, né, dentro dessa convivência, como a voz da mulher, ela era ativa e ela era muito visionária ali. E isso causou um estranho espanto, né, por algo que era tão diferente do que a gente vê explícito no mundo hoje, né, de uma forma que tá tudo muito patriarcal. Então isso há anos atrás, né, bem quando eu comecei, era ainda mais latente, né, do que hoje. Hoje a gente já vê uma movimentação bem diferente do feminino. E eu sinto isso mudando fortemente mesmo. E somos nós realmente que vamos contribuir com isso. Então ali eu vi o feminino sendo respeitado de uma forma que eu não tinha visto antes. Os ensinamentos que eram transmitidos unicamente para as mulheres, a voz ativa delas nas decisões da tribo, a força da cura que elas tinham através das ervas, né, dessa conexão com a natureza, com o corpo, a visão de conceber a vida, o parto natural e algo muito importante que é o que nós não vemos muito hoje, a não competição entre mulheres. Então isso realmente, sabe, chegou pra mim como meio de, nossa, tem alguma coisa muito diferente aqui, né? Uma energia muito boa. Então essas foram algumas das coisas que eu comecei a ver o quanto faltava dessa informação pra mim. O quanto faltava dessa conexão com tudo que vem do feminino. E todas elas, sem exceção, dizia, tudo nasce do profundo feminino. Então aquilo me inculcou por anos, né? Até que eu pudesse entender realmente o quão criadora de vida nós somos, em todos os sentidos. Então aquilo conflitava, e ainda conflita hoje, né, com o que o coletivo exige de nós. Nós precisamos ser superprodutivas, sem parar de trabalhar de 12, 14 horas por dia, dar conta da casa, de filho, de marido, que tem um papel unicamente provedor, né, que precisa ser servido. Eu via isso na minha família, eu via isso na minha vida. Então isso até me criou um pouco de aversão ao feminino por muito tempo. Eu não queria ser mulher, eu não queria ter filhos, eu não queria cuidar de uma casa, de uma outra pessoa, eu queria crescer no meu trabalho, eu queria fazer coisas, sabe, várias outras coisas. Eu rejeitava a minha menstruação porque aquilo me deixava desconfortável. Era uma força muito maior que eu, que me fazia, sabe, ficar quieta. Então eu não entendia o que era todo esse processo. Eu não queria socializar, por exemplo. Mas eu precisava estar ativa e produtiva o tempo todo.
eu precisava estar realizando, sabe? Num ciclo quase que masculino desenfreado. Então, normalmente, né, fazendo, né, para fora, fazendo para os outros, então deixando todo o meu ritmo interno de lado, sem dar a menor atenção para isso, pelo contrário. Então, eu me sentia disfuncional num organismo de mulher, tendo essas alterações de humor, eu levava para frente, né, aquele instinto de tô na TPM, tô muito brava, posso te matar, que é o que a gente vai repassando, né? Então, eu pensava constantemente, né, muito mais fácil ser homem. Na próxima vida eu quero ser homem, né? Eu tenho certeza que você já falou isso também. Mas vendo, né, aquelas mulheres daquelas tribos, elas realizavam, elas manifestavam a sua medicina com muita firmeza e também com muito amor. Tinha uma delicadeza, sabe? Sem deixar isso de lado. Aquilo realmente me encantou. Então eu pensei, eu preciso realmente aprender isso para minha vida. Sem saber, né, que aquilo já é inerente a mim, isso já é inerente a você também. Então eu me aprofundei muito nesses estudos do feminino, que estão totalmente ligados a esses saberes, que é a base de tudo, né, é a base da vida. Não foi fácil, na verdade, eu percorri muitos caminhos realmente para chegar aqui onde eu tô agora, né, mas o meu servir também é facilitar isso para você hoje. Tendo a minha vivência como um ensinamento e também a prática, né, com outras mulheres, a partir de atendimento que eu fiz alguns anos atrás, de cursos, de vivências, de retiros com mulheres. Então eu tenho um convívio profundo mesmo nesse universo e eu posso te passar isso, sabe, com todo amor e com toda a segurança, tudo isso que eu tô passando pra você agora. Eu vim de uma família de muitas mulheres, né? Isso já é uma vivência super forte, né? Eu tenho 4 irmãs, todas mulheres, muito fortes, muitas primas, muitas tias. É uma família onde a mulherada predomina mesmo. Então, a referência maior, claro, que eu tinha era minha mãe, né? Dentro de casa, super forte, super ativa, sempre muito atenta a tudo, né? Bravona. Então, mas eu via na minha mãe algo muito forte, assim, era um sentimento, sabe, de que eu rejeitasse de alguma forma esse feminino. Foi a renúncia de si mesma, sabe, eu vi que minha mãe, mesmo sendo alegre, muito ativa, muito vivaz, eu via na minha mãe uma dor de ela não ter se realizado como mulher, como ela queria ter sido na vida, sabe? Pode ter sido uma escolha? Sim, foi. Com o conhecimento que ela tinha na época também, com a bagagem que ela trouxe da mãe, da avó e dos registros, né, de um coletivo de uma época dela que também não foi muito fácil. Então tudo isso, né, podou o poder dela, né, de como mulher em vários aspectos. Depois de muito estudo, sabe, de conseguir verdadeiramente olhar para isso e sentir isso, né, e hoje com as ferramentas que eu tenho, eu posso seguir um caminho diferente, né? Um caminho com vivacidade, com a atenção que a minha mãe tinha, sabe? Aquele olhar super atento, ativo, mas também com muitas outras potências do meu ser mulher, para honrar de verdade esse legado que ela me deixou. Eu sou o legado dela, né? As minhas irmãs são o legado dela, minhas sobrinhas, os meus sobrinhos são o legado dela. Claro que do meu pai também, né? Mas a gente vai desbravar aqui realmente essa energia feminina. Então, em 2016, eu passei por um desafio muito grande na minha vida. Foi quando a minha mãe teve uma doença muito rápida, muito forte, e no começo de 2017 ela desencarnou. Então eu senti fortemente essa passagem dela, claro, como filha, como ser humano, né, que está aqui na Terra vivendo essa experiência. Eu senti profundamente, né, a entrega, né, que eu tive que fazer da minha mãe, de todo esse amor, desse sentimento para o grande mistério, de uma pessoa tão importante para mim. Antes da minha mãe desencarnar, eu pude sentir, né, o que eu havia detectado em mim nesse trabalho do feminino, como eu falei para você, né? E ao mesmo tempo eu pude me estruturar. Então eu sou muito grata a todos esses saberes, pelo quanto eu pude estar emocionalmente preparada para esse momento tão difícil. E após ter passado, né, todo esse momento de elaboração desse processo, eu senti ainda uma força muito maior em mim. Uma força realmente da minha linhagem, sabe? Uma honra pela minha mãe, uma honra pelas minhas antecessoras, uma força ancestral para preencher esse vazio interior. E também trazer isso para uma mudança,
eu poderia fazer diferente. Eu posso abrir caminho, sabe, para gerações futuras, sendo exemplo de cura mesmo através desses saberes femininos. Então eu faço isso assim por muitas e muitas mulheres que abriram os caminhos para que a gente possa estar aqui hoje. Eu faço isso pela minha linhagem, né, que me possibilitou ser uma voz dentro dessa energia, com as ferramentas salutares para nós que a gente tem hoje, para que você também possa criar uma nova rota para você. Então é nesse pulsar de vida mesmo, sabe? Depois de ter passado por todo esse processo, a gente tem que pulsar nessa vida, a gente tem que pulsar uma gratidão realmente por a gente estar vivendo hoje. E é nessa dádiva que eu tenho de estar nesse aqui agora. Então é nesse mesmo momento que eu me abro para você, né, contando um pouco da minha história. E eu quero muito que você também possa se abrir para toda essa energia sagrada, essa força matriz da criação, né, e do grande mistério, que é banhado completamente pela energia feminina. Bom, então essa é uma parte, né, da minha história. Eu gostaria muito de saber também o que te tocou para você estar aqui hoje, né? O que você consegue conscientemente perceber para você buscar ainda mais essa força do feminino dentro de você. Comenta aqui nesse vídeo, eu quero saber realmente, né, de verdade, porque isso também nutre ainda mais esse meu servir, né? Me dá bagagem dentro desses ensinamentos para entender como você se sente e por que você está buscando tudo isso. E é essa visão que eu quero te entregar aqui hoje, para que você se aprofunde nesses ensinamentos e que você questione de onde vêm esses padrões que você carrega. De onde vêm essas crenças que você tem como mulher? Sabe, de onde vem verdadeiramente o comportamento na sua intimidade, por exemplo? É tudo realmente seu ou você está reproduzindo algo que já estava ali instalado? Mesmo o seu corpo, a sua mente, as emoções mostrando o contrário para você, você continua repetindo um padrão. Então reflete sobre isso, reflete sobre o seu caminhar nessa vida, reflete sobre o seu lugar nessa roda da vida, como você verdadeiramente está. Eu precisei me fazer essa pergunta muitas e muitas vezes, sabe, para entender realmente que eu estava trilhando um caminho sem sentido para mim. E eu tô falando isso para você agora, para que você desperte e veja que você é criadora da sua realidade. Você é criadora da sua vida, dos seus prazeres, das suas realizações, das suas relações. Ninguém vai mais fazer isso por você. Então, por mais que alguém te ame, não adianta, sabe? Essa postura, essa atitude é sua. Eu vou te propor aqui uma prática bem simples pra gente fazer agora. É um modo de você trazer a sua energia para você, sabe? De você começar a se blindar das influências externas a partir de uma força que vem de dentro, sabe? De um compromisso que você assume através de alguns decretos. Então você pode fazer isso, sabe? Sentada num chão ou numa cadeira com os pés bem enraizados, mas se você puder fazer isso de pé, vai ser muito bom. Então vamos lá. Eu vou pedir para você colocar a sua mão direita no seu peito e a sua mão esquerda na região do seu útero. E aí feche os seus olhos. Começa a respirar profundamente. Então faz um ciclo de 4 respirações. Inspira pelo nariz, abre suavemente a boca e solta esse ar. E vai sentindo que vai fluindo o ar da sua garganta como uma linha que se liga lá no seu útero. Conforme você inspira, esse ar vai indo lá para o seu útero. E conforme você solta, esse ar vem pelo esse mesmo canal e sai da sua boca. Deixa esse ar sair com som mesmo, sabe? Emana isso, para você limpar esse canal energético que está completamente ligado ao seu útero. E continua nessa respiração, nesse fluxo, trazendo o ar, inspirando pelo nariz e soltando suavemente pela boca. E aí você, com os olhos fechados, vai repetir junto comigo essas palavras que eu vou dizer para você. Eu
me comprometo comigo a estar presente na minha mente. Eu me comprometo comigo a estar presente no meu corpo. Eu me comprometo comigo a estar presente na escuta das minhas emoções. Eu me comprometo comigo a estar presente nas minhas escolhas espirituais. Eu me comprometo comigo a estar presente na minha trilha de cura. Eu me comprometo comigo a estar presente e amparada pela força da terra. Eu me comprometo comigo a estar presente na minha energia potente e criadora. Eu me comprometo comigo a estar presente em mim. Eu, aqui, agora. Eu, aqui, agora. Eu, aqui, agora. Continua com seus olhos fechados. Continua agora com a respiração um pouquinho mais acentuada, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Respira com som. Como se esse ar levasse o que precisa sair do seu útero e levasse até a sua garganta. Bem devagar vai tranquilizando sua respiração, trazendo a sensibilidade do seu corpo para esse aqui agora, vagarosamente abrindo os olhos. Vou acender uma salve aqui pra gente ajudar a dissipar ainda mais essa energia. É uma prática muito simples, mas que quando a gente realmente se conecta com todos esses decretos e essas palavras, elas realmente reverberam dentro de nós e fazem a gente começar a acessar os campos, né, que cada um desse decreto talvez acesse em alguma limitação. Então eu particularmente, né, eu trouxe essa prática, é algo realmente particular, eu recebi essa prática mesmo nas minhas vivências e eu tô passando isso pra você, para que você realmente possa sempre sentir a sua presença. Sabe quando você tá mais fora do que dentro? Sabe? Quando você sente que a sua energia ela tá desconexa, tá te trazendo muita dúvida. Então essa prática ela te enraiza em você mesma. Ela te traz um estado de presença. Como eu te falei, né? Acessando o que pode ser ainda uma limitação. De repente algumas dessas palavras fiquem difíceis, né? Para você verbalizar ou para você acreditar realmente no que você tá falando. Mas isso é um processo de aprimoramento. Então você realmente se conectar com tudo isso, se reconectar com você mesma, vai fazer toda a diferença para essa prática. Então eu sugiro que você copie mesmo, né, esses decretos e essas frases para você fazer isso constantemente. Sempre que você sentir que você tá abalada de alguma forma, sabe que você realmente não tá no seu centramento, na sua presença, faz essa prática. Isso é uma prática realmente poderosa pro seu feminino, sabe? Para você trazer para você pro seu eixo. É uma prática que eu faço realmente regularmente. Simples, fácil, me conecto, respiro e é muito importante essa entrada do ar pelo nariz e a saída pela boca. Como eu falei, a gente vai ainda, né, se aprofundar nisso, mas a gente tem um canal bem importante que vai da boca, garganta, até o nosso útero.
isso também está ligado muito ao nosso prazer, à nossa sexualidade, à nossa força de ação. Então já começa a se conectar com esse canal com um olhar diferenciado. Eu quero que você me conte aqui como você se sente e por que você está buscando tudo isso. Agora deixa eu te explicar, né, como que eu senti de dividir o conteúdo dessa imersão e como que eu quero transmitir esses ensinamentos para você. Nessa primeira aula, eu quero te falar sobre o feminino sagrado, né, nessa visão dos saberes ancestrais, embora eu já tenha te explicado, né, um pouco disso na minha história também. A conexão dos ciclos lunares dentro desses saberes femininos, como que a gente une, né, essa junção das fases da lua dentro desses saberes. A fase da lua, né, em cada uma delas eu vou falar também um pouco o que cada fase, né, traz para você, a lua nova, a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante, para você já começar a desenvolver uma relação com esses ciclos que são tão importantes para o feminino. E em cada aula também uma prática especial, né, para você vivenciar e integrar a energia do que a gente está falando. Na segunda aula, a gente vai se aprofundar mais sobre a relação com o útero. E eu acho importante também a gente entender um pouco dos padrões, né, de doenças que a gente desenvolve normalmente no feminino por conta desses padrões. Então eu quis trazer realmente esse assunto para trazer para a consciência, né, o que a gente já pode começar mudando com um novo olhar, com um novo comportamento, com novos hábitos, tudo isso fazendo parte, né, desses saberes como uma cura mesmo para o útero. Nessa segunda aula eu vou falar da fase da lua crescente. E também, claro, uma prática bem especial para a gente integrar tudo isso. Na terceira aula, eu vou falar sobre a mulher selvagem, né, que é algo muito importante para a gente entender dentro desse feminino sagrado, sobre os seus instintos, né, o que você tem que trazer à tona para você começar a se reintegrar de novo com esse despertar do feminino. O plantar da lua, né, a cerimônia de você plantar a sua lua, você trazer isso mais para o seu dia a dia, o que envolve, né, esse plantar a lua. Vamos falar também sobre métodos contraceptivos, porque tudo isso conflita um pouco com a saúde do nosso feminino, né, os métodos que a gente tem hoje. A fase da lua cheia, né, a gente vai falar dela, da lua cheia, que todo mundo ama. E também uma prática, né, bem especial para a gente integrar, principalmente esse arquétipo da mulher selvagem, esses instintos. Então vai ser muito legal você acompanhar tudo isso. E na quarta aula, que vai ser ao vivo, né, porque eu quero estar junto com você ali para a gente trocar realmente a nossa energia ao vivo, eu vou falar sobre as ferramentas que a gente tem, né, para integração legítima com o seu feminino, sobre a ginecologia natural, aproveitar para tirar as dúvidas que vocês vão deixar aqui nos comentários, né, se ainda tiver alguma coisa que vocês queiram abordar, isso é muito importante, né, você já pode deixar, inclusive, alguma dúvida que você tem aqui nos comentários. E para completar, né, os estudos da lua, eu vou falar da fase da lua minguante, né, então, nessa aula ao vivo também vai ter prática, também vai ter muita informação, então eu tenho certeza que todo esse conhecimento, todo esse conteúdo que eu tô oferecendo para você vai ser bem importante para você. E uma coisa legal, né? Mesmo que você já esteja no tempo da menopausa, por exemplo, né? No climatério, ou mesmo se por algum motivo você não tem mais o útero, esses saberes eles também são para você. Nada disso, né, do que eu falei, anula o poder que está em você. Não anula o poder do seu feminino. E você pode integrar todos esses saberes da mesma forma, certo? Então agora eu quero entrar na conexão dos ciclos lunares, né? Então, como que eles estão relacionados a esses saberes femininos? Por que essa conexão, né, com o ciclo, com a fase da lua, ela é tão importante na energia feminina? Então, eu te digo, não é só na energia feminina, né? A gente vai, claro, se aprofundar nisso, mas para tudo que tem vida, esses ciclos, eles são importantes. Os ciclos lunares, eles fazem parte de um ritmo natural da vida, da natureza, né? Então, mulheres, homens, plantio, a água do planeta, tudo que tem vida na Terra é influenciado por esses ciclos, assim como pelo Sol. Aliás, né, como a gente está falando, né, dentro desses saberes, eles nomeiam a Lua como a avó Lua. Uma forma muito respeitosa, né, de se referir a esse ser, que para eles é um ser, é um Deus, que muito sabe, muito nos dá.
Então, quando a gente começa, né, a reverenciar isso de uma outra forma, a gente sente também essa energia de uma maneira outra e completamente rica. Quando você começa a observar esses ciclos da lua em você, da avó lua em você, é nítido, né, o fluxo dessa energia que corre em conjunto com ela e com todas as suas mudanças. Então, nesses saberes, você alinha esse ritmo natural a esse fluxo. Eu não tô falando de uma mágica, né, nem de um engessamento, né, de uma coisa muito quadrada, né, até porque você viu que a nossa energia não é assim, né, não é a nossa vida hoje a gente conseguir fazer isso, né. Mas a avó lua está assim. Eu tô numa fase da lua que tá desse jeito. Tô numa fase da lua nova, então eu tenho que fazer isso desse jeito. Então eu tô na fase da lua crescente, então é isso desse jeito. Calma, né? O que você vai trazer com esse conhecimento é um estado de presença para a energia do momento. Quando a lua ela tá numa fase nova, você tem um fluxo de energia vibrando para o seu campo. Então, quando ela está crescente, outra energia vibrando para o seu campo, cheia, minguante e por aí vai. Então, essa escuta, ela traz um alinhamento para você, né? Um alinhamento das coisas que você pode adaptar na sua vida e traz uma percepção de, opa, então eu preciso estar atenta, né, a isso nessa fase da lua. Você já vai vendo que isso vai se tornando mais orgânico. Então, junto a essas mudanças desses ciclos lunares, a gente pode identificar alguns arquétipos também, sabe? Uns arquétipos como mulher, de como isso influencia. A gente tem um arquétipo, uma energia predominante para cada fase. A gente tem um arquétipo para a lua cheia, um arquétipo da mulher para a lua crescente, né? Então, a gente vai entendendo isso. Um arquétipo, né, que é dominante dessa energia. O que ele mostra para você? O que ele mostra de você? Então isso eu aprofundo realmente nos meus cursos fechados, tá? Assim como você se relacionar com essa fase da lua no seu ciclo menstrual. Há uma programação de agenda, por exemplo, né? Como você pode usar essas fases para se programar melhor, para os seus melhores momentos, para você realizar os seus sonhos, os seus movimentos. Mas aí a informação que eu vou te passar agora, de todas essas fases, né, nessa imersão, você com certeza já vai poder entrar num alinhamento positivo com essas energias. E hoje, né, eu vou falar dessa vibração da lua nova. Como que quando a gente está falando da lua nova, a gente está falando daquela lua que está oculta no céu. A noite é mais escura. Os caminhos, eles te convidam a uma introspecção, uma vibração de recolhimento. Então, tanto para o nosso corpo, quanto para as nossas emoções, para os nossos pensamentos. É uma fase que a gente quer ficar mais quietinha. É um momento também de nutrição. E essa energia está dizendo para você, se nutre, porque numa próxima fase você vai começar a agir, se abastece, planeja. Vem aqui, pega suas visões, sabe? Planta suas ideias, se estrutura, se aprofunda nas suas raízes, intui as suas próximas ações. Então, nem sempre pode ser também um recolhimento que você precisa só parar e descansar, mas nem sempre é um recolhimento só paralisador. Pode ser aquele momento de você investir, de você respirar, de você se escutar. É um tempo sagrado. Então é necessário que você tenha esse tempo diante desse ciclo, porque cada um ele vai pedir uma coisa para você, cada um vai movimentar a sua energia de uma forma diferente de outro ciclo. Então esse momento pede que você sinta, que você visualize verdadeiramente o que está reverberando dentro de você, para depois você começar a manifestar isso. Então, vai anotando, né, essa partilha de informações em cada uma dessas fases. E quando você for seguir, né, esse fluxo completo com as 4 fases, você já vai ter um mapa, né, de navegação para suas ações. Sabe? Você vai começar a linkar essas energias dessas fases com as coisas que você pode fazer. E quando você seguir esse fluxo, né, completando essas 4 fases, você já vai ter um mapa de navegação dessas energias e desses ciclos, né? Você vai entender, poxa, o que está mais propício para eu fazer aqui nessa fase e aqui nessa fase. Então,
Vai ser um mapa também para suas ações, para suas emoções, para sua energia, para sua conexão naquele momento. Então aqui nessa imersão, né, eu preparei já isso para você. Então tem um materialzinho aqui em PDF que você vai baixar. E aqui tem um ciclo, né, com essas fases lunares. E aí você vai completando a cada fase da nossa aula o que cada uma dessas fases elas trazem para você. Então já começa aqui as suas anotações da lua nova, né? Aliás, a partir de hoje, né, faça uma experiência realmente de você registrar as suas emoções. Isso é algo muito profundo que eu sempre recomendo, né, para as mulheres que vêm fazer essas vivências comigo, fazer os cursos comigo, você passar a registrar as suas emoções, a registrar a sua energia, ou pelo menos as coisas mais marcantes, sabe, que você tem, até de uma mudança de fase para outra, né, de uma mudança de ciclo, ou algo que você marcou, e depois quando você vai conferir ali que lua que foi aquilo, você faz, nossa, parece que estava escrito, sabe? Então, de acordo com as aulas mesmo, aqui, conforme você for recebendo essas informações de cada uma, depois compara isso com o seu dia a dia, com seus registros, né? Você vai ver que você tem uma bússola, né, pro seu ciclo feminino dentro desse mês, por exemplo, de um ciclo de 28 dias, né? Se você acompanhar direitinho nessas fases lunares, você vai ver quão mágico que é você trazer um padrão de emoções. Hoje, claramente, né, a gente vive num sistema patriarcal, e quando a gente fala de patriarcal, a gente não está falando de homens, né? Eu gosto muito de repetir isso, porque o masculino e o feminino, eles precisam se integrar. A gente tem essas duas energias dentro de nós, e os homens também estão precisando, né, dessa atenção e desse sagrado dentro deles. A gente está falando, na verdade, de um sistema colonizador, que colocou os ciclos naturais em caixinhas, sabe? E essas caixinhas, elas são impossíveis de você criar vida, relacionamento saudável, relacionamento feliz com você, com o outro, com qualquer coisa. A gente vive naquele, né, ciclo de trabalho enlouquecido, produção, demanda de informações, né, que é ininterrupta hoje com a internet, né? Então a gente realmente tem que escolher tudo isso. Então tudo isso é colocar um movimento completamente orgânico de nós em caixinhas, né? Então isso adoece uma sociedade por completo, como a gente vê hoje, né? Uma sociedade doente. Então realmente é preciso a gente trazer esses ensinamentos dessa sabedoria ancestral para que haja um equilíbrio hoje, inclusive dessas energias, né? Das energias masculina e feminina que estão dentro de nós. E a partir disso a gente já pode sentir, né, a nossa responsabilidade. Isso não é um peso, né? Eu gosto sempre de lembrar. O que é a responsabilidade? É você responder com a sua habilidade, você responder com o seu dom que foi te dado de criar, de gerar, de parir, de colocar no mundo. Quando eu falo isso, eu não estou falando só de você parir um filho, né? Porque às vezes pode ser uma opção para você e tá tudo bem. Eu estou falando de você parir as ideias, os seus ideais, as suas mudanças, os seus projetos, uma nova vida, soluções para um novo sistema. Né? O que deve ser criado hoje está em nosso poder criar. Então esses saberes, eles entregam para nós um despertar de que nós precisamos nos lembrar diariamente do quanto nós somos sagradas, sabe? Precisamos lembrar da sacralidade dos nossos corpos, da nossa magia, do nosso poder realmente de fala, o nosso poder de escuta, da nossa criação, sabe? De que a gente pode escolher sim o que a gente quer para nossa vida, a partir de algo que está pulsando de dentro e não de fora de nós. A gente deve lembrar da sacralidade do nosso farejar, da nossa intuição, sabe? Que a gente deixa muitas vezes de lado para fazer o que é certo. Certo para quem? Aonde está esse certo? Onde está esse roteiro do certo? Né? Não é aquele certo que te deixa doente? É aquele certo que te deixa infeliz, pobre de espírito, sem vontade, sem alegria, sem força, num lugar que você não queria estar. Então, dentro desses saberes, o empoderamento feminino é algo que acontece verdadeiramente dentro. É uma faísca que te faz dizer um chega, sabe, para algo que você não aguenta mais, que te faz ver com clareza o caminho que você tem para trilhar, que ilumina, né, que ilumina as pessoas, que ilumina você, as pessoas que estão ao seu lado, sem disputar força com homens e mulheres, que ilumina você de dentro para fora,
para que você reconheça as suas sombras e também a sua luz na mesma proporção. Porque você tem medicina para lidar com isso, né? Você tem uma guiança espiritual que traz das suas ancestrais, que elas abriram os caminhos para você estivesse aqui hoje também realizando esses sonhos. A força desses ancestrais, né, desses saberes ancestrais no feminino, eles clamam, né, pela nossa reconexão com o sagrado do nosso corpo, o sagrado com o alinhamento, né, dos nossos ciclos com a natureza, com os ciclos da lua, como eu falei, para que a gente entenda que nós somos orgânicas, que nós somos cíclicas, mutáveis e completamente poderosas dentro de todo esse processo. Né? Não se sinta estranha porque você muda de humor, pelo contrário, isso é natural. Então o feminino sagrado não é medir forças, é você entender a unicidade de cada ser, né, nesse aqui e agora. Não é ter que fazer mais que o outro ou menos que o outro. Todos nós temos dentro de nós o feminino e o masculino. A energia feminina, ela é aquela energia cíclica, né? Para fora, para baixo, para terra. O feminino é o que acolhe, é o que gera, é o que intui, é o cíclico, o criativo, o maternal, o que cuida, o que protege, é o que nutre, sabe? O que estrutura com uma força instintiva, selvagem, natural. E a energia masculina é uma energia muito mais linear, né? Uma energia para cima, uma energia para frente. É a nossa energia de ação, é a nossa energia de força, de foco, de resistência, de linearidade mesmo, quando a gente precisa buscar alguma coisa. Então, quando eu preciso dar o passo, planejar, executar, muito da minha energia masculina é a que tá ali, sabe? Trazendo aquele discernimento, aquela clareza, aquela objetividade. Então, para que você caminhe realmente decidida, né, por um foco claro, com coragem, com força de vontade, a sua energia masculina tem que estar aí, junto com a sua feminina. Então é um trabalho em conjunto. Desse formato não tem separatividade, né? Essas energias elas trabalham juntas para você, dentro de você. E é nessa união que acontece, né, dentro, ela acontece fora também. Então essa é a natureza da vida, sabe? O equilíbrio. Ver a outra como um espelho. Veja a outra mulher como um espelho. E a partir desse momento, né, que eu me vejo na outra, eu vejo a mim mesma. O meu olhar muda, sabe? Então, para fechar, né, toda essa energia e banhar tudo isso de uma forma muito conectada com esses saberes e com toda essa espiritualidade que guia, né, o nosso trabalho, eu convido você agora para a nossa prática final dessa aula. Eu escolhi uma prática bem especial de conexão com os nossos ancestrais. Então é uma prática de conexão com os nossos ancestrais, tanto biológicos quanto espirituais, nossa linhagem mesmo, né? Então, como uma forma de realmente abrir a sua energia para todos esses conhecimentos que você está reintegrando com você. É uma conexão onde você começa a se desvencilhar das energias. Lembra que a gente falou daqueles padrões que a gente carrega, né? Então, muito disso vem da nossa linhagem. A gente vai falar disso pra frente quando a gente começar a entender da nossa conexão com o útero, né? Mas de todo o nosso padrão, de alguma energia, a gente já vai começar a desvencilhar isso, ou pelo menos abrir o caminho para isso acontecer. Então, vamos lá. Começa buscando uma posição confortável para você ficar. Eu prefiro que você faça essa prática sentada, né, ou em pé, para te trazer realmente uma presença. Mas se você preferir, pode deitar também. Fica mesmo confortável, porque vai ser uma prática um pouquinho longa. Então, é bom você estar confortável na postura, tá certo? E aí, fecha os olhos. De novo, a gente vai trazer aquela conexão com a nossa respiração. Então, começa suavemente inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Começa suave para criar esse fluxo de energia que entra pela sua garganta. Desce até o seu útero,
Quando esse ar chegar no seu útero, ele ilumina todo esse espaço de poder. Vai deixando vagarosamente o seu útero iluminado com esse ar que vai chegando para ele. Continua respirando conscientemente para trazer vida para essa luz no seu útero, para trazer vida para esse canal energético que vem nariz, garganta, peito, útero. Deixa esse canal vivo energeticamente. E solta o ar. Essa respiração vai ficar mais suave conforme a gente for fazendo a nossa prática, mas deixa isso conscientemente em movimento. Essa inspiração pelo nariz e soltar o ar pela boca nesse fluxo energético. E agora, com a sua capacidade de visualização, você vai se imaginando num espaço em meio à natureza. Então vai criando cada pedacinho desse espaço. As cores, o movimento, o cheiro, um espaço amplo, aberto, em meio à natureza, com os elementos que você gosta, um lugar que te deixa feliz, alegre, viva. Vai se familiarizando com cada detalhe desse espaço. Continua com a sua respiração fluindo, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. Inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. E agora, nesse espaço perfeito e vivo, você vê e sente que ao seu redor começa a se formar um círculo de luz. Um círculo de uma luz branca, viva, que pulsa. Uma luz potente. E desse círculo, dessa luz que se formou em volta de você, elas vão criando formas humanas. São os seus ancestrais biológicos que estão chegando, fazendo um círculo em volta de você, honrando você. Mesmo que sejam rostos desconhecidos, ou rostos conhecidos, veja essas formas de luz. Esse círculo te envolve. Olhe para cada uma dessas formas desse círculo. Se conecte com cada um deles. Devagar, continua respirando. E esse círculo agora, presente, se estabelece em volta de você. Você é o centro desse círculo. E agora, atrás desses círculos dos seus ancestrais biológicos, forma um outro círculo de luz. Um círculo maior, um círculo potente, um círculo vivo, com formas diversas, com rostos conhecidos ou desconhecidos. Esse é o círculo dos seus ancestrais espirituais. Eles estão chegando. Então se conecta, olha para eles. Se
Se conecta com essas energias. Olha para esses 2 círculos em volta de você. E agora, suavemente, sente se você tem que entregar para algum dos seus ancestrais biológicos alguma energia que não seja sua. Sente, centraliza o seu corpo nesse círculo. E se você sentir que tem que entregar algo, deixa isso se formar como uma bola de luz nas suas mãos. E coloca ali a energia do que você tem que entregar. Pode ser um sentimento, uma emoção, um padrão, um comportamento, algo que esteja muito difícil na sua vida hoje, que você sente que você carrega isso dos seus ancestrais biológicos. Então forma isso na sua mão como uma bola de luz. Coloca esse sentimento dentro e vai se dirigindo para esse ancestral biológico com passos suaves, amorosos e firmes. E entrega essa energia em forma de luz de volta. Ele recebe essa energia com amor e essa luz, esse sentimento, isso que você entregou se dissolve nesse círculo. Você está sendo amparada pelos seus ancestrais espirituais e os seus ancestrais biológicos também. Então volta para o centro desse círculo, sente se tem alguma coisa a mais que você tem que entregar e faça o mesmo processo. Transforma essa energia numa bola de luz com a sua capacidade de visualizar. Coloca ali a energia, o sentimento, o comportamento, o padrão, o desafio e caminha até o seu ancestral biológico para entregar essa energia de volta. Faça isso quantas vezes for preciso. Se você sente que já foi suficiente por agora dentro dessa prática, se acolhe dentro desse círculo, coloca as mãos no seu peito, continua consciente da sua respiração. Esses 2 círculos continuam pulsando, continuam vivos, continuam honrando você e a sua energia. E passado o tempo que você já teve para entregar e sentir tudo isso, vá aos poucos se despedindo dos seus ancestrais biológicos. Se despedindo desse círculo, dos seus ancestrais biológicos, honrando todos eles, honrando a sua linhagem feminina, a sua linhagem masculina. E agora, seguindo mais leve com os seus padrões, com as suas crenças, com as suas emoções. Suavemente, esse círculo de luz dos seus ancestrais biológicos vai se dissolvendo, deixando uma energia boa com você. E quando esse círculo se dissolver por completo, se despeça agora dos seus ancestrais espirituais. Agradeça por todo esse amparo, todo esse acolhimento, toda essa força de sustentação para suas vidas, para sua energia.
suavemente vai se despedindo desse círculo dos seus ancestrais espirituais. Esse círculo também se dissolve com amorosidade, em muita luz. E quando esse círculo acabar de se dissolver, volte a olhar para esse espaço da natureza, esse espaço sagrado, onde você pode ter contato com seus ancestrais e devolver a energia que não te pertence mais e honrar a energia de todos eles que seguem com você. Vagarosamente agora se despeça desse espaço sagrado, agradeça por cada elemento existente dentro dele. Honra essa vida, honra a sua vida. Continua respirando, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Vagarosamente esse espaço vai se tornando mais transparente, se dissolvendo em luz, indo para dentro do seu coração. Para que calmamente você vá voltando para esse aqui e agora, sentindo o seu corpo, sentindo a sua respiração. Soltando devagar as mãos do seu peito. Vai suavizando a sua respiração. Quando estiver pronta, vai abrindo seus olhos, trazendo consciência para esse momento presente. Consciência, porque eu tenho certeza que você está mais leve agora, depois desse contato e dessa entrega com seus ancestrais. Essa prática ela é bem emocionante mesmo, porque a gente pode entrar em contato com energias que a gente nem conhecia, né, de alguma forma. Então se permita realmente sentir esse momento, né? Se você precisar pausar essa aula, não tem problema, né? Para você realmente sentir, né, essas emoções, se permitir ter esse momento, porque realmente é uma conexão muito forte. Então eu sou muito grata por fazer parte, né, desse seu encontro, dessa sua entrega, né, dessa energia com seus ancestrais. É uma prática que sempre me emociona muito mesmo, porque eu sei o quão profundo, né, tendo essa história da minha mãe, tendo uma nova visão dentro disso tudo, mesmo a gente entregando essa energia, a gente tem como honrar essa nossa linhagem da melhor forma, com a melhor amorosidade, sabe? Com a nossa essência mais pura. Então, eu te agradeço por se permitir realmente estar nessa energia. E a partir de agora, né, a gente criou uma egrégora muito forte desse feminino, nos conectando em tribo, né, com esses saberes, que eu tenho certeza que você pode compartilhar isso com outras mulheres, para que o nosso crescimento e a nossa transformação realmente aconteça de uma forma muito positiva e sagrada dentro dessa espiritualidade, nesse caminho, né, enriquecedor que é o xamanismo, esse berço ancestral de muitas medicinas, né, que a gente vê hoje. E eu espero você para a nossa segunda aula, onde a gente vai dar continuidade, né, nessa maravilhosa partilha de saberes. Lembra de deixar aqui para mim nos comentários o que você sentiu, como esses ensinamentos reverberaram em você.
E eu realmente sou profundamente grata por estar aqui, por você estar aqui e por a gente estar juntas nessa imersão tão linda, tão dentro, né, da minha vida. Então eu sou muito, muito, muito feliz de estar aqui com você e que a gente siga juntas em muitas jornadas. Eu te espero na segunda aula. Aham.